Boa noite a todos. Temos a alegria, e o prazer de poder estar mais uma vez com o propósito de conversarmos a respeito da palavra de Deus, E esse propósito que é um privilégio para nós, em qualquer época, E nessa oportunidade nós estamos aqui com um desafio para todos, Um desafio que eu convido vocês a me ajudarem a descobrir, Quando nós falamos em desafios, fala daquilo que nós, em toda a época da nossa vida, eu acho que nós enfrentamos desafios, Faz parte do nosso viver. Mas quando nós falamos aos jovens, eu acho que o desafio se torna talvez mais latente, ou mais presente, porque realmente é uma idade onde nós estamos descobrindo muitas coisas, ou estamos ingressando numa vida para fazer alguma coisa. Então tem muitos desafios nas escolas, desafios no convívio uns com os outros, nos desafios para a gente saber o que vai ser da nossa vida. Então é um desafio. E o que é um desafio? Desafio é incitar, provocar alguém para que faça algo além do que lhe é comum, A gente sabe, Às vezes somos desafiados aí para fazermos algo além do que é comum, Ou então é uma ocasião, um obstáculo que se deve ser superado. Então o desafio existe para isso, para ser superado, para ser vencido. Então eu gostaria que nós pensarmos, nós como jovens cristãos, estou nessa também, não tão jovem, mas jovem ainda, vamos tentar descobrir qual que é o desafio que nós pensamos nessa oportunidade, ou gostaríamos de pensar, Temos muitos, certamente, mas o desafio que aqui está vale mais do que a vacina para a humanidade, Está falando muito em vacina, mas esse desafio vale mais, A proporção dele é maior. A vacina tem umas aí que é 90%, outras menos, 50%. Esse tem mais, vale mais para a humanidade do que a vacina. Alguém arrisca? Vamos lá, vamos pensar, A segunda pista é esse desafio. Você pode usar dele todo dia ao lado do seu Criador, do Criador desse desafio. Todo dia, você pode estar usando desse desafio, ou desse algo, ao lado de quem o criou. Não é difícil, Daniel? Não é difícil. Acho que já ficou bem mais fácil, muito embora já todos... E a terceira pista, lembrando do joguinho das 3 pistas, pode transformar vidas. Então é um desafio que pode transformar vidas. Por isso que ele é importante. Alguém pode, só para nos ajudar? Oração, Oração, ela vale mais do que uma vacina, obviamente. Ela pode ser feita ao lado do Criador, não sei, se tem essa, pelo menos de quem é o sentido, para quem tem a ver. E pode transformar vidas, sem dúvida. Mas não é a oração, não. A Bíblia, O desafio que nós temos para hoje, ou que nós gostaríamos de pensar e que espero que seja de motivação, que seja de incentivo a cada um de nós. A Bíblia, a palavra de Deus, Então, o desafio do jovem cristão nos dias de hoje, um deles, é a palavra de Deus, Vamos conferir se é isso mesmo, vai que não é. Vê se não desmonta tudo aqui. É a palavra de Deus mesmo, ela está aqui. Esse é o desafio para você e para mim nessa oportunidade,
Vamos fazer desse desafio o que ele de fato é o desafio, né? O desafio é fazer além do que é comum, né? Então vamos usar a palavra de Deus além do que é comum. Poderíamos pensar do que é comum, muitos fazem, ler, né, a Bíblia, mas a gente pode ler e viver a Bíblia, é além do que é comum, né? Então, está aí um desafio. O desafio é uma ocasião, um obstáculo que deve ser superado. Por quê? Porque a palavra de Deus, esse livro, ele é diferente de qualquer outro livro, né? Como nós dissemos, você pode usar ele todo dia ao lado de quem o criou. Qual outro livro você pode ler ele do lado de quem o criou? Talvez algum dia pode, mas todo dia? Certamente não, né? Então esse é um livro que você pode ler ao lado de quem o criou. E ele pode transformar vidas, como de fato transforma, né? E nós ainda pensamos que é um grande desafio, pensando em mim. Nós, ainda que jovens ainda, é um grande desafio nós estarmos aplicando no ler a palavra de Deus. Isso é, de fato, um desafio. Então nós queremos que nessa oportunidade você pense, o grande desafio de um jovem cristão nos dias de hoje é estar lendo a palavra de Deus, estar conhecendo a respeito do que ela diz, estar tendo ela em nossa vida. Vamos ler aquele texto lá em Timóteo, né? Texto bastante clássico, 2 Timóteo 2:15, que é um texto muito conhecido dos leitores da palavra de Deus, e é um texto que fala a respeito de jovens, né? Porque Paulo, por exemplo, era um jovem, e fala a todos nós, né? 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então nós queremos pegar especialmente esse finalzinho, maneja bem a palavra da verdade. E temos como objetivo este fato, né, de estarmos nos apresentando diante de Deus como alguém aprovado. Nós pensamos no aspecto dos desafios de um jovem, né? E um deles é justamente os estudos. A gente, quando nessa fase, nós ficamos assim, o que nós vamos estudar, o que de fato nós vamos fazer, o que eu gostaria de pensar num estudo técnico, ou enfim, qualquer estudo. Ficamos sempre naquela dúvida, e as provas, e os estudos, as matérias, então sempre nos traz uma apreensão, né, para sermos aprovados, para termos de fato o conhecimento disso. Agora, quando nós tratamos da vida cristã, devemos ter como o mesmo alvo, ou até mais, né, fazer além, né, ser de fato um desafio, fazer além do que é comum a todos, né? Agora, nós sabemos que é um desafio é porque tem obstáculos, né? E tem, né? A palavra de Deus, esse fato aqui de manejar bem a palavra de Deus, traz bastante obstáculos. Não ela traz, mas nós, né? Porque nós temos uma natureza de pecadores, né? Que já é um grande empecilho. O inimigo das nossas almas também não gosta que lemos a Bíblia. Então, ele faz de tudo para que nós possamos distrair nesse propósito, né, que deve ser de ler a palavra de Deus. Então, ele lança diante de nós todo tipo de distração, ele faz com que nós tenhamos outras coisas a fazer para não lermos a palavra de Deus, para não estarmos envolvidos com o que ela diz. Então, ele propõe sempre este fato. Temos uma grande luta para ler e aprender a palavra de Deus, porque o inimigo não quer. Nós sabemos que temos 3 grandes inimigos, que é o inimigo, né, das nossas almas, que é o mundo e que é a nossa carne. E todos os 3 lutam para que não tenhamos este propósito. Confesso a todos que temos grande dificuldade, né? Lemos a palavra de Deus, tentamos
Mas é algo que deve ser de propósito, é de fato um grande desafio. E tenho certeza que todos enfrentam esse mesmo desafio. Mas o desafio, nós vamos ver que o desafio, ele é para ser superado e ele traz recompensa. Todo desafio traz recompensa. Então, por isso, mais do que nunca, esse é um grande desafio. Nós pensamos que o inimigo não gosta que tenhamos essa leitura da palavra de Deus, porque ela é uma arma de ataque, né? Nós vemos aqui na quarta-feira passada, nosso irmão falou aqui sobre a armadura, né? Lá em Efésios, né? Capítulo 6, e um dos versículos lá fala justamente que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é uma arma de ataque, né? É a única, inclusive. Então o inimigo sabe que essa arma é uma arma poderosa e que tem realmente um efeito muito grande quando aquele que a usa, quando maneja bem essa palavra. Por isso que ele não gosta. Ele não gosta porque lendo a palavra de Deus nós podemos resisti-lo, né? Esse é um detalhe que ele também não gosta que nós façamos, né? Ao estarmos conhecendo a respeito da palavra de Deus, nós vamos poder resistir a ele, nós vamos ter condições para isso, né? Nós pensamos numa ilustração, pensamos que nós fôssemos este copo, né? Esse copo, ele está vazio, não vai parar tão fácil aqui. E até nesse texto mesmo lá de Efésios, vai estar falando que o inimigo lança dardos inflamados, e de fato, né, são dardos que ele lança até nós. E se nós somos esses copos, imagine, vamos tentar, vou pôr fogo aqui não. Imagine que os dardos inflamados de um maligno, num copo vazio, imaginando nós, veja o que ele faz, né? O estrago que ele faz. Poderíamos pensar em vários dardos, né? Como que estragaria este copo, né? Agora nós vamos fazer a mesma coisa, porém com um copo com água, né? Que a palavra de Deus era figura de água para nós, né? Vamos ver se de fato ele não vai. Aniel, segura só para mim. Não vou colocar fogo na cena. Só para nós vermos como que faz diferença. Logicamente seria importante que ele queimasse, porque é o mesmo material. Só que ele não queima, né? Queimar o anel não, porque senão... Veja bem como que fez diferença quando ele tem água. Se nós somos este copo e a palavra de Deus seja água, veja como faz diferença. Os dardos inflamados do maligno não nos atingem, né? Então, se tivéssemos, né, um isqueiro, seria até mais fácil, mas não conseguimos ali. Veja bem como que podemos ficar aqui o tempo todo que for possível. Não vai afetar o copo. Isso mostra para nós a importância que a palavra de Deus tem dentro das nossas vidas. E por isso também nos faz, né, nos dá a ideia de que devemos estar cheios, porque se nós colocássemos fogo, né, na parte de cima aqui desse copo, ele queimaria, mas quando ele chega na água ele não queima, né? Porque a palavra de Deus faz isso para nós. Lendo a palavra de Deus, a gente pode resistir aos ataques do inimigo. Por isso que ele não gosta. Então nós vemos aqui uma grande e interessante figura nesse sentido, né? Talvez não soubemos falar tão bem, mas veja bem como que é uma figura importante. Agora, outra coisa que a palavra de Deus é para nós e que o inimigo não gosta que nós tenhamos, porque ela transforma. O inimigo quer nós na mesmice, né? Quer a gente que seja da mesma forma, na mesmice. Continuamos nessa nossa vida, né? A vida que nós estamos aí, o curso deste mundo, conforme diz Efésios. Então, pensando nas coisas deste mundo, que não é que não devemos pensar, mas envolvidos com este mundo, envolvido com coisas daqui,
O inimigo quer que tenhamos esses alvos na nosso viver. Agora eu quero pensar com você como que ela transforma. É nesse sentido aqui, suponhamos que nós fôssemos essa caneta, né? Esta caneta. Agora esta caneta, nós estamos aqui diante do mundo. Bom, não mudou nada. Mudou? Alguém viu alguma coisa? Né? Eu acho que essa caneta está faltando alguma coisa. E é algo importante. Se nós colocarmos elas colocarmos a palavra de Deus na nossa vida, né? Nós escrevemos aqui, talvez ninguém vai ler, mas jovens salvos. Mudamos, né? Mudamos este papel que estava em branco, porque colocamos a palavra de Deus, ou carregamos a palavra de Deus dentro do nosso viver. Então essas são algumas indicações por que a palavra de Deus é tão importante para nós. Agora, todo desafio, nós podemos pensar que nos desafios tem o porquê enfrentar esse desafio, né? O como enfrentar e o que ganho ao enfrentar esse desafio. Alguém já deve ter desafiado alguém, você não consegue andar de bicicleta aí 10 quilômetros, né? Os que gostam de andar de bicicleta, estou falando isso porque é uma onda, né, de andar de bicicleta. Então, é um desafio que é lançado. Obviamente, você tem que, o porquê enfrentar esse desafio? Mas se você quer de fato provar que você é capaz, você enfrenta esse desafio. Como enfrentar? Andando, né? Percorrendo esse desafio, cumprindo aquele propósito que foi estabelecido. E o que ganho? Ganho que você tira onda com quem falou, né? Ou tal. Mas no meu caso eu ia ganhar um monte de dor nas pernas, né? Certamente, né? Então, são detalhes que existem em qualquer desafio que seja na nossa vida. Suponhamos um desafio de encontrar alguém ou de relacionar com alguém. É um desafio. Mas não é algo que vai além do que é comum, né? Aquela coisa que tínhamos, precisamos pensar aqui, olha, o porquê, como e o que vamos ganhar. E às vezes nós temos essa dificuldade e talvez por essa razão não temos como por objetivo de observar nesse sentido da palavra de Deus. Vamos ver o porquê ler a Bíblia, ou porquê ter ela, né? Primeiro, lá em João capítulo 5 e versículo 39, vai estar dizendo, temos vários versículos para que nós possamos usar, mas vamos aos bem clássicos e bem conhecidos, mas que possamos refletir neles. Veja bem, uma das razões, o porquê enfrentar esse desafio de ter a palavra de Deus. Está escrito aqui, Evangelho de João, capítulo 5 e versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então temos aqui duas respostas, podemos dizer assim, a vida eterna, porque tem na palavra de Deus, e elas testificam do Senhor Jesus Cristo, porque essas são palavras do Senhor Jesus Cristo. Elas mostram a respeito do Senhor Jesus Cristo e o que Ele de fato é para cada um de nós. Então, por que lermos a Bíblia? Ou por que estarmos examinando? Porque nelas tem a palavra de vida eterna, né? Poderíamos dizer, vamos examinar qualquer outra coisa. Não vai ter essas palavras de vida eterna, né? Não vai estar falando a respeito do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus também contém a vontade de Deus para nós, né? Um dos versículos que nós podemos pensar é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, né? 16 e 17 vai estar falando sobre a palavra de Deus, né? Vamos ler. 2 Timóteo 3, 16, diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, né?
estarmos instruídos, estarmos nessa condição, né, de fazermos algo para com o Senhor e evidentemente o benefício é para nós mesmos, né? A palavra de Deus é um alimento para a nossa vida, né? Aquele texto lá de Mateus capítulo 4 e versículo 4 que diz, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É um alimento. A palavra de Deus é um alimento para a vida espiritual. Como tem pessoas, né, passando fome neste mundo com, podemos dizer, com o prato na mão, né? E quantos que não têm também, que não têm interesse de procurar. E às vezes vive com tanta dificuldade no sentido da fome espiritual. Mas está escrito aqui em Mateus 4:4, está escrito, palavra do Senhor Jesus Cristo, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós devemos estar pensando justamente nesse sentido, como é importante para nós esse alimento, né? Um dia desses o nosso irmão comentou aqui sobre o alimento, né? E como que ele tem, não só satisfaz, como também até influencia às vezes, né? Quando vemos alguém comendo alguma coisa e com aquele sentimento de que é algo saboroso, de que é algo bom, né? Aí meio que ficamos assim com vontade de provar, né? E talvez até achamos estranho, talvez, algum prato, né? Algum alimento que seja, mas quando provamos, talvez gostamos, talvez, né? Mas enfim, fomos influenciados, e assim funciona com cada um de nós, né? Quando nós, pequenos, fomos influenciados por aqueles que estavam alimentando, e nós precisávamos de alimento, e quando víamos alguém, né? Aí comemos, né? Jiló, rúcula, né? Mentira, a gente não tem muita vontade dessas coisas, mas por quê? Porque geralmente nós não vemos os nossos pais alimentando com isso, né? Então nós não influenciamos, né? Não somos influenciados. Mas veja bem, a palavra de Deus é que alimenta as nossas almas, e nós devemos estar com esse sentido, porque como se estivéssemos alimentando de um algo saboroso, devemos apreciar a palavra de Deus. Pois para a nossa alma não há nada mais precioso que nutre e sustenta os anseios seus. Como se estivéssemos alimentando de um algo saboroso, aproximemos dessa mesa onde se tem fartura, tenhamos em nossas mãos este livro maravilhoso, consideremos tua palavra, que são temperadas e puras. Como se estivéssemos alimentando de um algo saboroso, que até quando amarga nos é valioso, já que esta palavra nos corrige e cura as feridas, pois ela é como um remédio que vitamina nossas vidas. Como se estivéssemos alimentando de um algo saboroso, saboreemos esta palavra que nos fortalece, busquemos teus ensinos e veremos como é gostoso ter os seus ricos conselhos que nos enriquecem. Como se estivéssemos alimentando de um algo saboroso, alimentemos desta palavra assim, todo dia. Apreciemos de Deus este dom gracioso que sustenta a nossa fé e nos nutre de alegria. Que essa palavra seja, né, o porquê ler essa palavra, porque ela nos nutre, né, nos sustenta a nossa fé e nutre de alegria, né? Ainda que tenhamos dificuldades, ou que até mesmo em circunstâncias ela nos amarga, né, como nós comentamos aqui, nos corrigindo-nos, né, como um remédio que cura as nossas feridas. A palavra de Deus também, ela é promessa de Deus, né? O porquê enfrentar esse desafio é porque ela é promessa de Deus, né? Promessa de felicidade. Quando lemos lá em Salmo 119, o Salmo 119 ele tem vários versículos a respeito da palavra de Deus, mas o Salmo 119, versículo 2, está dizendo, versículo 1 também, bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor, né? Ou que vivem, né, essa palavra. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. É feliz, né? Bem-aventurado, feliz é quem de fato faz. Então, o porquê enfrentar esse desafio? Porque quando enfrentamos o desafio de lermos a palavra de Deus, temos a promessa de que o Senhor
vai estar dando-nos condição a termos uma felicidade. Temos aquele versículo lá de Apocalipse, nós lembramos, né? Bem-aventurados aqueles que leem também e guardam. Vamos até ler, né? Acho que é Apocalipse 1, versículo 3. Apocalipse 1 e 3, que diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então nós vemos bem-aventurado aquele que lê. Mais uma vez reforçando esse sentido de por que enfrentar esse desafio de ler. É porque é feliz aquele que lê. E aqui continua dizendo, até um texto bem enfático nesse sentido, né? Ouve as palavras desta profecia, obviamente falando da profecia de tal, mas a palavra de Deus é uma profecia para nós. Guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E verdade, realmente. E temos muitas outras coisas, né? O porquê enfrentar esse desafio, né? Esse desafio de ler a palavra de Deus nos trará consolo, nos trará ajuda ao nosso viver. Nós teremos atitudes diferentes do que normalmente temos no sentido da nossa vida aqui neste mundo. O enfrentar esse desafio de ler a palavra de Deus nos trará para nós mais proximidade do Senhor, né? E esse talvez seja um grande detalhe desse desafio. Por quê? Ao lermos a palavra de Deus, nós podemos estar ao lado do autor dela, que é o Senhor, todo dia e todas as vezes, né? É bem verdade que muitos talvez leem não querendo o dono dela, né? Como lemos alguns livros aí, né, que existem por aí. Às vezes lemos, mas nem conhecemos o autor, não sabemos de quem é, não temos talvez até interesse de saber também, porque nós estamos lendo apenas por ler. A palavra de Deus é diferente e ela tem que ser diferente para nós, para transformar as nossas vidas. Como enfrentar esse desafio? É um grande desafio, né? E o enfrentar esse desafio, nós temos aquele texto lá de Josué, né? O Josué é um texto também clássico nesse sentido, falando sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus fala a Josué, para como ele deve estar procedendo de acordo, ou lendo a palavra de Deus. Veja bem como diz lá, Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Veja bem, é um texto, né, de muitos ensinos, mas veja bem como, deixa até bem claro para nós, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Tem um versículo lá em Salmo, que está dizendo, a tua palavra, é Salmo 119, eu anotei num outro papel e acabei não estou aqui. Até quando estamos dormindo, a tua palavra é um benefício a nós, né? Então veja bem, dia e noite, né? A palavra do Senhor, ela tem de fato esse propósito. E aqui, como nós falamos, como enfrentar não se aparte, né? Não esqueça. Temos aquele texto lá também que Paulo falando a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, vai estar mostrando também este conselho, semelhante a este, mas num dizer bem claro para nós. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Que diz assim, aqui vai Paulo falando vários conselhos e a diligência que Timóteo deveria ter no seu propósito, né, de estarmos vivendo esta vida cristã, ele como um jovem. E o versículo 13 diz, persiste em ler, né? Continua dizendo, exortar, ensinar até que eu vá. Mas queremos
pegar essa parte que é importante: persiste em ler. Nós falamos do desafio e o inimigo, ele de fato lança muitos obstáculos a esse propósito de ler, né? Mas devemos persistir em ler, persistir em conhecer. Temos aquele outro texto lá: antes crescei na graça e no conhecimento das coisas do Senhor, né? Lá em Pedro, né? Nós anotamos aqui: o propósito de enfrentar esse desafio é conhecer a Deus e ser conhecido dele, né? Conhecer a Deus, porque através da sua palavra nós vamos conhecê-lo, né? E também ser conhecido dele. Uma vez que estamos lendo a tua palavra, naturalmente ele vai nos conhecendo também, né? Como aquele que se propõe a ler, se propõe a estar meditando na tua palavra. Então não vamos, como enfrentar este desafio? Não se apartando dele, né? É o conselho que a palavra de Deus nos dá. E o que ganho? É preciso pensar no que a gente vai ganhar num desafio, senão a gente entra em desafios que não vamos ganhar nada, né? Nós, quando jovens, muitas vezes, né, os colegas às vezes nos desafiam a troco de nada. Mas nós precisamos ter a prudência, né? Pensando justamente no sentido de que o próprio ler na palavra de Deus vai estar dizendo aqui: ó, prudentemente te conduzirás. Então nós vamos pensar no que a gente ganha. A gente pode pensar em Davi, né? Bom, comentou sobre Davi, né? Numa sexta-feira dessas aí. Davi, quando lutou com o gigante, ele quis saber o que ele ia ganhar se ele vencesse, né? Foi proposto a ele ali: ó, ele daria a filha, né, de Saul, teria algumas outras coisas. É claro que ele foi em nome do Senhor, mas ele teve esse propósito também, né? E temos sempre ter, né, no nosso modo de pensar, os desafios que nos são lançados, e o desafio que nos é lançado na palavra de Deus. Nós queremos saber o que nós vamos ganhar. E é como nós dissemos, né? O desafio, ele precisa ter uma recompensa. Todo desafio, né? Quando nós falamos lá que os desafios é fazer além do que ele é comum, que é um obstáculo que deve ser superado, porque almejamos um resultado diferente, né? Então, na nossa vida diária, nós estudamos ali na escola, e quando chegamos a um certo propósito, vamos estudar uma veterinária, né? Fazemos um estudo nesse sentido. Então é um desafio, temos que encará-lo, temos que enfrentá-lo, temos propósito a isso. E qual que é o resultado? É sermos um bom veterinário, termos conhecimento nessa área, né? E isso vai render a nós resultados, né, da nossa vida financeira, e enfim. E assim outras tantas coisas. Então todo desafio a gente precisa pensar nisso. E quando nós pensamos na palavra de Deus, o desafio de lermos a palavra de Deus, nós vamos ganhar, por exemplo, a fé. E olhe que a fé não é qualquer coisa, né? Lemos lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é algo que devemos estar buscando, né? E a palavra de Deus nos mostra, nos incentivando a isso, quando diz lá em Romanos capítulo 10 e versículo 17, né? Lá diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, veja bem, aquilo que agrada ao Senhor, e sem dúvida, é aquilo que de fato traz para nós a salvação, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, através de estarmos conhecendo essa palavra. Então, é um ganho, e um ganho muito importante e significativo em nossa vida. A fé nos traz esperança, num mundo que vive com expectativa, mas sem esperança, né? Temos a esperança no sentido de expectativa e não a esperança no sentido de algo que de fato seja bom. E quantas vezes essa esperança que o mundo traz não é a esperança que de fato vai mudar alguma coisa, né? Mas nós temos aqui, a palavra de Deus nos traz esperança quando diz em Romanos 15:4, dizendo: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo aquilo que está escrito tem um objetivo,
de nos trazer para nós essa esperança, né? Termos de fato a paciência e a consolação que ela de fato nos traz, né? E tão necessária. Quantas vezes vemos um mundo impaciente, né? Literalmente no sentido da palavra, e sem consolo algum, mas temos, porque a palavra de Deus nós a conhecemos, ou a lemos, temos o propósito, né? A palavra de Deus, ela traz um ganho para nós na prudência, né? Conforme nós até comentamos, a prudência. Fala aqui em Mateus 7, 24, daquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Ali vai estar dizendo um versículo bem nesse sentido sobre o fato da palavra de Deus, da importância que ela tem, né? Mateus 7, 24, que diz assim, vamos até ler o texto, que é um texto bem importante. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, né? Continua dizendo que desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Os combates deste mundo, né, os obstáculos que nós podemos pensar nesse desafio, os obstáculos no sentido natural da vida que temos, né, os problemas, as chuvas, os ventos, né, podem combater, mas aquele que tem as minhas palavras, ou escuta as palavras do Senhor e pratica, ele é um homem prudente, sabe lidar com essa situação, e melhor que isso, a sua casa está firme. Tem vida, né? O mesmo texto, né, nós podemos aproveitar, né, o texto de Mateus 4, né, que é, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Ali fala de viverá, de vida. E, obviamente, aquele que se propõe a esse desafio tem esse ganho. Tem um outro ganho também muito importante e bem significativo na vida, especialmente de todos nós, né, como seres humanos, e que agrada muito ao Senhor, que é o vence o pecado, né? E aquele texto lá de Salmo 119 é o texto clássico desse sentido, né? Especialmente falando a jovens, e todos nós somos jovens, porque temos diante de nós a eternidade, que é sem fim. Então, sou bebê ainda, né? Porque nem vou envelhecer também, né? No sentido da eternidade. Mas veja bem como está dizendo aqui, como purificará o jovem o seu caminho, a sua conduta, o seu viver, observando-o conforme a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, como vamos viver uma vida, termos uma conduta agradável diante do Senhor e termos uma conduta de lucro, de ganho, especialmente na nossa vida espiritual, né? Que é ganho garantido, né? Porque o ganho que temos aqui na vida, sem dúvida, né, pode ter as suas importâncias, mas pense bem, o ganho desta vida, ele fica nessa vida. Por isso que nós devemos estar atentando a este detalhe. E aqui está dizendo, observando conforme a tua palavra. E o versículo 11 é que o fato de estar escondido, a tua palavra estar no meu coração, faz com que eu não peque contra ti. A gente pode até lembrar da ilustração do copo, né? O tendo a sua palavra em nosso coração, não entra, né? Não consegue com que manche, corrói, destrói. Então, faz uma diferença. E talvez a gente pode pensar, pensando que o pecado talvez seja essa garrafinha, e nós seja essa corda. E talvez a gente ache que nós possamos entrar no pecado e sair a hora que eu quero, né? Como às vezes muitos falam dos vícios, né? Não, eu tenho, mas a hora que eu quero eu saio. E talvez nós possamos pensar assim também, né? Nós temos o pecado, mas a hora que eu quero sair do pecado, né? Isso aqui traz também uma ilustração para nós do mundo. Às vezes entramos no mundo e achamos que o mundo nunca vai nos prender ou vai nos segurar. Mas às vezes o pecado, ele é tão sagaz,
que chega um momento que ele prende. Ó, ele nos prendeu, né? Entramos e ele nos prende. O pecado faz isso. E precisa, de fato, ter na nossa vida, né, não ser vazia, como aqui está. Né? Porque vazia, uma hora, o pecado segura a nós. Mas se ela tivesse aqui cheia, primeiro, não teria como, né, prendermos aqui, talvez. Mas também o pecado não estaria na nossa vida. Então, vamos pensar justamente nesse sentido. Como purificará nós, seja de qualquer idade, observando a tua palavra. Esse é um ganho, né? Então nós vemos aqui esses detalhes desse grande desafio que temos diante de nós em qualquer época. Mas vamos pensar daqui adiante. O grande desafio de um jovem cristão: manejar bem a palavra da verdade, né? É o texto lá de Timóteo. Termos este propósito em nosso viver, porque isso fará grande diferença não só na nossa vida, e o desafio, querendo ou não, nós vamos enfrentar, né? Estaremos enfrentando os desafios do nosso viver. Estaremos, de fato, enfrentando as circunstâncias da nossa vida, pede que nós enfrentemos desafios. Mas às vezes nós estamos enfrentando desafios que não nos trazem resultado algum. E que mais? Faz com que nós não possamos estar diante do Senhor aprovado. Ou seja, não tendo um resultado positivo. Mas aqui está o grande desafio de um jovem cristão nos dias de hoje. Vale mais do que vacina, né? O mundo anseia por uma vacina aí, pela circunstância que está vivendo. Talvez seja até importante, sim. Mas primeiro que a imunização dela não fará te imunizar da perdição eterna. Não fará te trazer uma imunização completa, né? Talvez nem ao menos a própria circunstância da doença ela consiga imunizar. E o mundo anda ansioso com isso. Mas nós temos um desafio bem maior. Quando nós pensamos, o grande desafio é estarmos junto com aquele que é autor, todo dia, o tempo todo, podemos ler e dele ter os seus ensinos, porque através do teu Santo Espírito, ele faz isso, e também pode transformar as nossas vidas. Às vezes nós ficamos achando que é bom ficarmos na mesmice. Mas a palavra de Deus traz para nós o desafio para mudarmos este propósito. E vamos encher da palavra de Deus, enchermos deste conhecimento dela, porque isso trará para nós um resultado que sustenta a nossa fé e nos nutre de alegria. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém.